Com a Alemanha nazista marchando rumo à guerra total, os líderes do Terceiro Reich sentem a pressão. Todos os membros chaves da liderança disputavam entre si, tentando chegar o mais perto possível do centro do poder, um puxando o tapete do outro. Göring, Goebbels e Himmler mantêm suas posições, mas por pouco. Mas é Martin Bormann, o cão de guarda de Hitler, quem está por cima. Ele deve ter pensado, eu cheguei lá. O grande perdedor é o delegado do Führer, Rudolf Hess. Ele estava pirando, começou a acreditar em coisas cada vez mais malucas. Mas ele bola um plano secreto. É uma ideia absurda, irresponsável e perigosa. Deve ser o plano mais louco já inventado. Esta é a história dos asseclas de Hitler. Os ciúmes, as disputas internas e a bajulação que criarão um monstro e alimentarão os maiores horrores do Terceiro Reich. O alto escalão do partido nazista assume seu lugar no pódio do Reichstag. Entre eles, o ministro da Aeronáutica, Hermann Göring, e o veterano do partido, Rudolf Hess. Göring recuperou a admiração de Hitler após a conquista da Áustria e da Tchecoslováquia, sem que um tiro fosse disparado. Mas Hess, apesar do título de delegado do Führer, não está contente. Eles vieram assistir a um discurso de seu líder ao povo alemão e sabem que o futuro deles depende de seus planos. Hitler estava quase no auge do poder. Ele controlava tudo. O clima devia ser eletrizante. Os membros chaves da cúpula estavam esperando por ele, pelo discurso mais importante que ele já fizera. Hitler diz que não deseja nada além de paz, zombando a Inglaterra e os Estados Unidos por exigirem garantias de que a Alemanha não invadirá seus vizinhos. Ele lê uma longa lista de países contra os quais o Reich não tem nenhuma intenção hostil. Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Mas ele diz que o Reich tem interesses e exigências legítimos, incluindo a devolução do território alemão na Polônia à mãe pátria. Nós tomamos nossas decisões, nós decidimos nosso destino. Esse era o tipo de discurso que fazia sucesso entre delegados nazistas, que afinal eram os nazistas mais fanáticos de todos. Hitler alega que a Alemanha é uma vítima inocente da agressão estrangeira, especialmente da Polônia. O discurso foi um apelo ao povo alemão. Essa é a questão. Se houver uma guerra, que seja, mas nós temos a razão. Muito convincente, apesar de ser mentira. Nem todos concordam com a visão de Hitler. O velho herói de guerra Göring teme que seu Führer esteja dando um passo maior do que a perna. Mas é Rudolf Hess quem tem o pior pressentimento. Hess era um anglófilo. Ele entendia a força da Inglaterra especialmente, mas também da França e dos Estados Unidos. E achava que a Alemanha não devia forçar a situação com a Polônia. Hess conhece Hitler bem o bastante para entender que, embora o Führer fale sobre paz, está se preparando para a guerra. Ele pensou, isso vai acabar mal. Vamos entrar na guerra errada. Em vez de enfrentar a Polônia e a União Soviética, vamos lutar contra a França e a Inglaterra. E essa é a guerra errada.
No passado, Hess foi o principal confidente de Hitler. Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist Deutschland! Die Deutschland! Hitler! Hitler! Sieg! Sieg! Sua devoção a Hitler é fanática. Mas após anos de dedicação inabalável, de todos os cortesãos de Hitler, ele se sente o menos capaz de influenciar os eventos. Ele não tinha mais a confiança de Hitler que certamente ele tivera no passado. E ele levou essa diminuição de prestígio para o lado pessoal. E embora os dois homens tenham muito em comum, as obsessões de Hess começam a irritar Hitler. Hess era um homem muito estranho. Quando ia visitar Hitler no Berghof, ele levava sua própria comida. Hitler ficava ofendido. Isso era muito rude. Hess tem bons motivos para estar paranoico. Até sua própria equipe conspira contra ele. 6 anos antes, Martin Bormann, um burocrata do Partido Nazista, impressionou Hess com sua eficiência discreta e foi transferido para seu gabinete pessoal. Mas, desde então, o ambicioso Bormann se aproximou gradualmente de Hitler e nunca perde a chance de sabotar Hess. Para uma raposa como Bormann, seu chefe é um alvo fácil, pois ele está ficando obcecado por pseudociências, como astrologia e horóscopos. Ele era uma dessas pessoas que tem muito dinheiro e muito tempo livre e não sabem o que fazer. Hess sempre se interessou por ocultismo, o que hoje chamamos de esoterismo. Ele se interessava por magia negra, astrologia, divinação, pêndulos, telecinese. Não por acaso, o delegado do Führer torna-se motivo de chacota da sua própria equipe. Certa vez, um assessor entra em seu escritório e se depara com o vice-líder do Partido Nazista tentando controlar com a mente uma cadeira. Qualquer um que ache possível impedir que uma cadeira tombe usando a mente não é a pessoa mais estável. A insegurança de Hess aumenta quando ele descobre que líderes nazistas foram convocados a uma reunião crucial na chancelaria do Reich para planejar a invasão da Polônia. E ele não foi convidado. Sem dúvida, Hess ficou decepcionado. Onde eu errei? O que preciso fazer para recuperar o meu posto? Por que fui deixado de fora? Ele não era um político sagaz e estava cercado de pessoas como Göring e Himmler, que eram. Mas apesar de sua instabilidade, Hess tem razão ao se preocupar com a guerra total na Europa. E não está sozinho. Os preparativos para a invasão da Polônia continuam. E Hermann Göring também está ansioso. Ele sabe que Hitler está de olho na Rússia comunista e a Polônia é apenas um degrau rumo ao seu grande objetivo. Göring tinha contatos na Inglaterra. Por isso, ele achava, bem mais do que Hitler, que uma invasão ao leste levaria ao envolvimento do Reino Unido, mergulhando a Alemanha numa guerra de 2 frentes, uma ocidental e uma oriental, e que eles não venceriam uma guerra como essa. E isso explica sua hesitação em 1939. Para Hitler, a Inglaterra está blefando e não defenderá a Polônia. Göring teme que o Führer esteja subestimando Londres, mas entende que seu líder não mudará de ideia. Então, ele faz um recuo tático.
Hermann se esconde em suas terras para se distanciar da decisão caso fosse um desastre. E também para preservar seu relacionamento com Hitler. Ele não queria se tornar uma pedra no sapato de Hitler. Ansioso para provar seu valor, Hess tenta persuadir a Inglaterra a parar de apoiar a Polônia. Ele convida um político britânico importante, Lord Buxton, à Alemanha, para conversar. Mas até ele pode ver que Hess não tem mais poder para conter o Führer. O Lord Buxton voltou e disse, olha, o Hess já era. Ele não tem nenhuma influência sobre Hitler. E ele é contra a ideia de invadir a Polônia e provocar uma guerra contra a Inglaterra. Mas acho que ele não pode fazer nada. Joseph Goebbels, o respeitado ministro da propaganda de Hitler, não tem reservas quanto a entrar em guerra e oferece um pretexto para a invasão da Polônia. Sua máquina de propaganda produz matérias, algumas delas narradas em inglês para o público internacional, dizendo que poloneses descendentes de alemães estão sendo atacados. Thousands of them flee before the persecutions of Polish gangs. Their homes are systematically burned down and devastated by the Poles. Mas todas essas notícias são falsas. Eles baseiam toda a mensagem no sentimento antipolonês nutrido pelo público alemão. Goebbels instigou isso. Foi fácil para ele incentivar essa hostilidade e pregar a guerra contra a Polônia. Então a propaganda passa a culpar o governo polonês por organizar os ataques aos alemães em seu território. Hundreds of thousands of worn-out, distressed and panic-stricken people pour daily into the German refugee camps. Havia boatos de brutalidade, execuções, confisco de propriedade, de famílias alemãs expulsas de suas casas, sofrendo abuso, perdendo direitos, sendo discriminadas e perseguidas. Era tudo mentira, mas era muito convincente. O público alemão começou a acreditar nessa propaganda porque não tinha acesso a outro ponto de vista. Goebbels tinha o monopólio das opiniões. As histórias falsas cumprem seu papel. Equipamento militar alemão é levado até a fronteira com a Polônia e preparado para entrar em ação. Goebbels montou a fogueira. Agora só precisa de uma faísca para acender as chamas da guerra. E eles logo a conseguem. A estação de rádio alemã próxima à fronteira com a Polônia é atacada. Alguns dos agressores são mortos. Eles são soldados poloneses. Na mesma noite, a rádio de Berlim transmite a notícia sobre a provocação ultrajante. Mas nem tudo é o que parece. Foi tudo forjado. Uma ideia do chefe da SS, Heinrich Himmler. Os agressores eram, na verdade, os soldados da SS, usando uniformes e armas poloneses. E os corpos deixados no local também não eram de poloneses. Prisioneiros de um campo de concentração foram tirados de suas celas, mortos, vestidos com uniformes do exército polonês e despejados perto da estação de rádio alemã para parecer que tinha ocorrido um ataque do exército polonês. Agora Hitler tem uma desculpa para retaliar. A guerra começará em poucas horas e Göring sabe disso. Ele estava furioso, falando, meu Deus, é agora, é o fim da Alemanha.
Mas para sobreviver na cúpula nazista é preciso pensar rápido. E o líder da Luftwaffe se controla. Quando supera o choque e o desespero, ele diz: mas o Führer é magnífico. Somos pequenos comparados à grandeza dele e temos que fazer a sua vontade. A alvorada de 1º de setembro de 1939, o ponto sem volta do conflito mais letal da história humana. A Luftwaffe de Göring inicia a Segunda Guerra Mundial, bombardeando alvos civis na Polônia. Então, os navios de guerra da Kriegsmarine se juntam ao ataque. E a Wehrmacht atravessa a fronteira. Agora que o conflito começou, com entusiasmo renovado, Reza assina os documentos que incorporam o território polonês ao Terceiro Reich. Sua devoção fanática a Hitler supera qualquer dúvida pessoal em relação à guerra. Hess percebeu que precisava fazer o que Hitler quisesse. E se Hitler queria invadir a Polônia, ele podia ajudar ou não. 2 dias após a invasão, todos os planos mudam quando a Grã-Bretanha declara guerra. A previsão de Göring, ignorada por Hitler, se realizou. Ouviram Göring murmurar: se perdemos a guerra, que Deus tenha piedade de nós. Por outro lado, ele sabia que não era o momento de desafiar Hitler e que Hitler certamente não gostaria de ouvir. Eu avisei. Então, apesar de suas reservas, ele decidiu que precisava aceitar e ajudar Hitler. A Inglaterra pode ter entrado na guerra, mas não consegue impedir que a Alemanha domine a Polônia em 5 semanas. Göring é o herói do momento. Mais uma vitória em seu currículo após a anexação da Áustria e da Tchecoslováquia. Agora, Heinrich Himmler busca os holofotes. Ele usa a SS para esmagar qualquer resistência. Mas eles vão além, perseguindo e atacando judeus e outros indesejáveis. É mais um passo rumo ao que ficará conhecido como o Holocausto. Por enquanto, a grande campanha de Hitler por novas terras ao leste corre como planejada. Mas agora, a cúpula nazista enfrentará uma ameaça existencial, que surge no berço do Terceiro Reich. No outono de 1939, a liderança do partido se reúne em Munique para celebrar o golpe fracassado de 1923. Como sempre, Hitler fará um discurso na cervejaria Bilgerbrau, onde tudo começou. Ele pretende voltar de avião a Berlim na mesma noite. Mas com um nevoeiro sobre a capital da Bavária, é obrigado a mudar de planos. Seu piloto Hans Bauer disse que não podiam decolar. Então ele decidiu voltar de trem, o que significava que o discurso dele na cervejaria teria que ser abreviado, para que Hitler deixasse a cervejaria mais cedo. Um fotógrafo está lá quando Hitler inicia seu discurso antes do programado. O Führer deixa a cervejaria assim que termina.
Exatamente 13 minutos depois, a bomba foi plantada exatamente atrás de onde Hitler estaria. 8 pessoas são mortas e muitas outras feridas. Ela derrubou a coluna principal e o telhado desabou. O salão ficou em ruínas. E houve o caos. Se não tivesse ido embora meia hora antes do planejado, é difícil imaginar que ele não teria morrido. A vida de Hitler foi salva em 1939 pelo mau tempo. É uma daquelas possibilidades bizarras. E é incrível como sabemos pouco até hoje. Cada século à sua maneira tenta capitalizar a tentativa de assassinato e usá-la para cair nas graças do Führer. Hess organiza uma elaborada cerimônia em homenagem aos mártires. E, é claro, para celebrar a sobrevivência milagrosa de Hitler. Foi uma tentativa de dizer, eu ainda estou aqui, eu ainda amo o Führer, eu quero voltar à órbita dele. Foi uma atitude desesperada e patética. Goebbels também não hesita em tirar proveito do ataque. Ele informou aos jornais, quase palavra por palavra, o que eles deviam dizer. Basicamente era, só pode ser obra dos ingleses. A culpa é do nefasto serviço secreto britânico, justificando a guerra contra os ingleses e franceses. Mas, como sempre, com Goebbels é mentira. A bomba não foi obra de agentes inimigos. Ela foi plantada por um alemão agindo sozinho. Georg Elser queria impedir a guerra, temendo o sofrimento humano que ela causaria. Ele é pego tentando fugir pela fronteira com a Suíça e confessa. Ele acreditava, em retrospecto, corretamente, que Hitler estava levando o país de volta à guerra. E, ao contrário de seus compatriotas que também tinham dúvidas em relação a Hitler, ele decidiu fazer algo a respeito, o que mostra a coragem de Elser. Para Heinrich Himmler, o encarregado da segurança pessoal de Hitler, a tentativa de assassinato é uma péssima notícia. Himmler ficou absolutamente furioso. Aquilo era da alçada dele. E, de acordo com o chefe da Gestapo local, Himmler não hesita em descontar sua frustração no prisioneiro. Himmler assumiu parte do interrogatório e espancou aquele sujeito. Ele se sentia humilhado e talvez quisesse provar o seu próprio valor e provar que era tão grande e forte quanto muitos de seus rivais. Eu quero garantir que esse cara sofra. Mexeu com o Führer, mexeu comigo. Primavera de 1940. Com a Luftwaffe de Göring à frente, Hitler lança a fase seguinte de seu grande plano para conquistar a Europa. Primeiro, as tropas alemãs ocupam a Dinamarca e a Noruega. Então, uma enorme força invasora avança sobre Luxemburgo, Holanda, Bélgica e então derrota a França em 6 semanas. As forças britânicas no norte da França são esmagadas pela velocidade da Blitzkrieg alemã. Elas são empurradas para a costa e resgatadas nas praias de Dunkerque. Göring tem certeza de que poderá acabar com a Inglaterra quando chegar a hora.
Em 2 meses, a situação da Alemanha na Europa tinha mudado, assim como a situação do séquito de Hitler. A conquista da França marca o apogeu do sucesso militar do Terceiro Reich. É o triunfo de Hitler. Esta vitória era sua grande ambição e uma doce vingança pela derrota humilhante na Primeira Guerra Mundial. Göring se deleita com o sucesso do Führer. Com a queda da França, Göring atingia o auge da sua carreira. Ele garantiu a sua posição no topo da pirâmide. Recém-promovido a Reichsmarschall, o posto mais alto das Forças Armadas, Göring parte para o Louvre, em Paris, e se recompensa com os espólios de guerra. Hermann ou um de seus compradores olhavam tudo e diziam: ponham no trem de volta à Alemanha. Foi roubo descarado, basicamente. A escala da pilhagem de Göring só será revelada no fim da guerra, quando seu tesouro for descoberto pelos aliados, escondido na Alemanha. Os favoritos da cúpula, Bormann e Goebbels, também estão em Paris prosperando à sombra de Hitler. Goebbels organiza a sessão de fotos perfeita para o heróico conquistador. Mas um líder fica de fora da festa em Paris. O delegado do Führer. Isso nos diz que a influência de Hess estava descendo a ladeira. Ele não tinha o mesmo acesso a Hitler. Pessoas mais espertas, mais maquiavélicas, de quem Hitler gostava mais, estavam se aproximando dele. Um daqueles sempre ao lado de Hitler é Albert Speer. Antes, um membro júnior da equipe de Hess, mas agora o arquiteto-chefe do Reich. Aos poucos, ele assume o papel de confidente de Hitler e seus diários registram a queda de Hess. Hitler me disse após uma conversa de muitas horas com Hess. Com Hess, toda conversa se torna um martírio insuportável. Ele sempre me procura com assuntos desagradáveis e não deixa para lá. Então temos evidências de pessoas próximas a Hitler de que Hess estava, como dizer, vou ser bem claro, deixando Hitler maluco. E acho que era verdade, no caso de Hess. E revela que Hess estava se tornando um incômodo. À margem da cúpula nazista, Hess está sentindo a pressão, e os outros podem ver. Göring sugere que o delegado do Führer use poderes psíquicos para adivinhar se as cartas trazem notícias boas ou ruins. Enquanto Hitler para de levá-lo a sério, dizendo: só espero que ele nunca precise assumir o meu lugar. Eu não saberia de quem sentir mais pena, de Hess ou do partido. Hitler estava travando uma guerra. Essa era sua prioridade. Ele não estava interessado nas preocupações de Hess com disputas partidárias. Pouco mais de 3 semanas após a rendição da França, a Luftwaffe de Göring lança um ataque à Inglaterra, o prelúdio de uma invasão. A batalha pela Inglaterra já começou. Mas é quando a maré da guerra começa a virar. The battle is fought above the clouds, but this is how it ends. Another and another. 169 in one day.
Surpreendentemente, a Força Aérea Real contém um ataque. E a Blitz, o bombardeio intensivo de cidades e indústrias por todo o país, não diminui a determinação britânica. Pela primeira vez, a máquina de guerra alemã não parece tão invencível. Isso revelou um dos grandes pontos fracos de Göring. Embora ele fosse um herói de guerra, não tinha formação como oficial e não sabia o que estava fazendo como comandante em chefe da Luftwaffe. O fracasso de Göring em esmagar a Inglaterra com bombas faz com que a invasão seja adiada. A reputação do comandante da Luftwaffe ganha uma nova mancha. Sua sorte pode estar acabando. Enquanto isso, Hess renova sua determinação. Ele começa a bolar um plano secreto, uma chance de se redimir com a ajuda de uma habilidade que aprendeu há muitos anos. Hess é um piloto experiente. Ele pilotou biplanos na Primeira Guerra Mundial. Agora, ele se familiariza com um protótipo do novo Messerschmitt, alegando estar testando suas capacidades. Normalmente, o 110 conta com 2 pilotos, mas Hess o modificou para poder voar sozinho. E ele instala tanques de combustível extras para aumentar sua autonomia. Hess sabe que Hitler está se preparando para invadir a Rússia e entende que a Alemanha não pode travar uma guerra longa em 2 frentes. Seu plano absurdo é agir pelas costas do Führer, voar até a Inglaterra e tentar se reunir com um contato influente que, ele espera, pode apresentá-lo a Winston Churchill. Seu objetivo: convencer os ingleses a proporem a paz. Ele sabia que, se conseguisse firmar a paz com a Inglaterra, isso agradaria a Hitler. Aqui, meu Führer, eu lhe trago a paz com a Grã-Bretanha. E isso também o levaria, em um piscar de olhos, de volta à cúpula do partido. A pessoa que Hess espera usar como mensageiro é alguém que conheceu 5 anos antes, quando os Jogos Olímpicos ocorreram na Alemanha. Nos bastidores, os líderes nazistas deram festas luxuosas para os dignatários estrangeiros. Em uma delas, Hess teria sido apresentado a um conhecido aristocrata escocês. Ele afirmou ter conhecido o Duque de Hamilton em um desses banquetes. E eles teriam criado um laço que Hess usaria no futuro. Como Hess, o Duque de Hamilton é um excelente piloto. Na verdade, ele é famoso no mundo da aviação por ser a primeira pessoa a sobrevoar o Monte Everest com um biplano. Para Hess, o ousado aventureiro com um título sofisticado era uma figura central na elite britânica. Alguém bem relacionado, próximo à realeza e talvez com acesso direto à liderança britânica. Agora, 5 anos depois, Hess planeja retomar o contato. Ele voará até a propriedade do Duque de Hamilton, na Escócia, e pedirá para ser apresentado a Churchill. Encorajado por todas essas ideias de destino, Nostradamus e astrologia, Hess concluiu que tinha uma última carta na manga. E se desse certo, ele teria a gratidão eterna não só de seu amado Führer, mas também do povo alemão. No início de maio, Hess visita o Führer na chancelaria do Reich. Será a última reunião deles. Hess não revela sobre o que eles conversaram, um fato que dará origem a uma teoria da conspiração. Talvez Hitler saiba do plano, mas ela não é convincente.
Não existe nenhuma evidência de que Hitler sabia sobre o plano de Hess. A evidência que nós temos mostra que Hitler ficou totalmente surpreso. Para mim, tudo indica que Hitler não sabia que Hess planejava voar até a Escócia e negociar a paz com a Inglaterra. Seis dias após a reunião, o episódio mais bizarro da Segunda Guerra Mundial começa a se desenrolar. Rudolf Hess explica suas intenções em uma carta a Hitler. Então, ele parte, dizendo à sua esposa Ilsa que voltará em alguns dias. Em 10 de maio, Hess faz sua última jogada. É um lance de um homem desesperado. Hess dirige até o aeródromo. Ele pede a seu secretário que entregue a carta a Hitler em mãos no dia seguinte. Agora não há mais volta. Hess atravessa a Alemanha e o Mar do Norte em direção à Escócia. Ele navega pelo espaço aéreo inimigo e atinge o seu destino ao sul de Glasgow. Mas, com a noite chegando, ele não enxerga onde aterrissar. E decide que não tem alternativa, a não ser se ejetar. É absolutamente extraordinário. Ele nunca tinha sequer pulado de paraquedas. Era o vice-líder do Partido Nazista em uma missão solitária, em um Messerschmitt 110 sobrevoando a Escócia, indo para um lugar onde nunca esteve e depois saltando de paraquedas pela primeira vez na vida. A história toda seria impossível inventá-la. Mas apesar de todos os perigos, Hess aterrissa em segurança. Aquilo foi quase um milagre. Quando ele pousou, tinha sobrevivido a um voo épico e a um salto épico de paraquedas. E deve ter pensado, talvez a sorte esteja do meu lado. Após ouvir a queda do avião, um camponês vai investigar. E fica cara a cara com o delegado do Führer. "Eu sou alemão", anuncia o articulado intruso. "E tenho uma mensagem importante para o Duque de Hamilton." Então, o guarda da fazenda local chega à cena. Então as coisas ficaram engraçadas. O que aconteceu a seguir foi digno de uma comédia inglesa antiga. O fazendeiro o levou para casa e lhe deu um chá, como um bom britânico. Nós somos assim, todos ganham uma xícara de chá, incluindo o segundo nazista mais importante. Mas as boas-vindas duram pouco. Finalmente, ele foi levado a um alojamento onde ficou detido e seus problemas realmente começaram. O prisioneiro é identificado como o vice-líder inimigo. Não é a recepção que ele esperava. Hess estava delirando, enxergando o sistema político britânico de forma quase feudal. Como se duques, barões e etc. ainda tivessem muita influência política. Na verdade, não tinham. Ele achava que seria levado de limusine para jantar com Winston Churchill. E eles teriam discussões de alto nível.
Era uma ideia absurda e ilustra o quanto Hess tinha se distanciado da realidade. No mesmo fim de semana, Adolf Hitler está aproveitando uma folga em seu retiro na Bavária, o Berghof. Na manhã de domingo, por volta do horário em que Hess é identificado na Escócia, seu secretário chega com uma carta importante para o Führer. Meu Führer, quando receber esta carta, eu estarei na Inglaterra. Como pode imaginar, a decisão de dar esse passo não foi fácil para mim. Hess disse, eu fiz isso pelo seu bem, meu Führer, e pelo bem da Alemanha. A guerra com a Inglaterra não é do nosso interesse. Devemos firmar a paz. Meu Führer, se este projeto, que admito tem poucas chances de sucesso, terminar em fracasso e o destino decidir contra mim, isso não pode prejudicar ao senhor ou à Alemanha. Sempre será possível para o senhor negar toda a responsabilidade. Diga apenas que eu sou louco. No alto do Obersalzberg, daquela montanha, formou-se uma tempestade. E no centro dela estava Hitler, tomado pela fúria. Seu colega mais fiel tinha pegado um avião no meio da noite e ido embora sem contar a ele. A liderança é reunida. Bormann não tem respostas para as perguntas furiosas de Hitler. Como Hess podia ter partido sem que ninguém soubesse? Por que ninguém o impediu? Ele fica em situação delicada por ainda ser nominalmente um assessor de Hess. Sua ligação com o traidor o prejudicará? O controlador perdeu o controle. O que acontece agora? Na liderança nazista, surge a questão de como apresentar isso ao público. Então, Martin Bormann liga para Joseph Goebbels e ele responde: em algumas situações a propaganda não tem as respostas, e esta é uma delas. Rudolf Hess perdeu a cabeça. Em seu diário, Goebbels resume o clima na cúpula. A questão toda é uma grande confusão no momento. Um golpe duro, quase insuportável. O Führer está arrasado. Que imagem para o mundo. O delegado do Führer, um homem mentalmente perturbado. Terrível e impensável. Agora temos que aguentar firme. Goebbels faz exatamente o que Hess sugeriu. Suas estações de rádio informam que Hess está louco. A letter he left unfortunately shows in its confusion the evidence of a mental derangement, which leads us to fear that party member Hess has fallen victim to a delusion. A notícia também sugere que o avião do delegado do Führer provavelmente caiu ou sofreu um acidente. Isso, no que diz respeito ao séquito de Hitler, encerra o assunto. Hess deixa de existir. Ele nunca mais deve ser mencionado em público. Mas uma pergunta desconfortável permanece na mente de muitos alemães, embora ninguém ouse fazê-la em voz alta. Se Hess estava louco, como ainda mantinha o posto de delegado do Führer? Precisamente 4 horas após o boletim urgente da rádio alemã, a BBC transmite este anúncio surpreendente. Here is the news from London. Rudolf Hess, Hitler's deputy, has flown from Germany and landed in Scotland by parachute. Os cinejornais exploram ao máximo os eventos bizarros. A chegada inesperada de Hess à Escócia é um momento de leveza durante os dias sombrios da Blitz. His name is David McClegg.
He works on a farm not far from Glasgow. He saw Rudolf Hess coming down in the darkness by parachute. Yes, I'm the man that captured Rudolf Hess. Os ingleses trataram como uma grande piada. I went over to the farm and the only weapon I could find was a pitchfork. Que história é essa? Não pode ser verdade. The man refused tea and would only have a drink of water. Churchill não deu nenhuma importância. A imprensa britânica tratou como uma enorme piada. O que está acontecendo aqui? Rudolf Hess acreditava que ia tomar chá com Churchill. Em vez disso, é levado para a Torre de Londres. A alternativa mais sábia, Hess diz aos seus interrogadores, é a Inglaterra aproveitar esta chance de firmar a paz com Hitler e fazer uma aliança contra a Rússia soviética. E se o rei der carta branca para a Alemanha nazista na Europa continental, a Inglaterra e o Império Britânico não serão perturbados. Os interrogadores não conseguem decidir se Hess está delirando ou se fazendo de louco. E sua chegada à Inglaterra coincidiu com um dos piores ataques aéreos da Blitz, no qual 1.200 pessoas morreram. Winston Churchill não tem nenhuma intenção de negociar a paz. Então foi uma grande catástrofe de todos os pontos de vista, para Hess, para Hitler, para Goebbels ou para qualquer um na Alemanha nazista. No Berghof, Bormann quer preencher a vaga aberta e começa a se distanciar imediatamente de seu antigo chefe. Ele manda interrogar a esposa de Hess, Ilsa, e ameaça despejá-la da casa da família. Mas ela recorre a Eva Braun, e Hitler acredita que ela não estava ciente do plano. Em dias mais felizes, Bormann batizou 2 de seus filhos como Rudolf e Ilsa em homenagem a seus padrinhos. Agora, ele entra na justiça para mudar seus nomes. Em dias, quando a tempestade se acalma, a lealdade de Bormann é recompensada. Hitler extingue o posto de delegado do Führer e, apesar dos protestos de Göring e Goebbels, nomeia Bormann chefe da chancelaria, seu assessor mais próximo e guardião das chaves do poder. Com a esperteza de uma raposa, o homem por trás da cortina finalmente chega ao auge de sua carreira, no centro de toda a injustiça, violência e terror do Terceiro Reich. Ele deve ter pensado, eu cheguei lá. Hess é o passado. Eu tenho tudo pela frente. Então se sentou, pôs os pés na mesa e puxou um cinzeiro para fumar. Podemos imaginar que para Bormann foi um momento especial. Na Inglaterra, Hess é transferido para um esconderijo nos arredores de Londres. Hess ficou detido e deve ter se sentido um fracasso. E ainda mais solitário do que se sentia no Terceiro Reich. Ele devia saber que seu futuro era incerto e que devia estar sendo vilipendiado não só pela cúpula do partido, mas por todo o mundo. Estava fora do jogo. Hess é tomado pelo desespero. Para ele só há uma saída. Ele chegou ao fundo do poço e tentou se matar. E se jogou do mezanino no saguão do prédio. Mas Hess fracassa novamente. Ele quebrou a perna ao cair. Sentiu uma dor enorme. Deve ter sido seu ponto mais baixo. Não só tinha falhado em sua missão, como também em tirar a própria vida. Rudolf Hess passará o resto da vida atrás das grades. Ele abre seu coração em cartas para sua família e amigos. Meus caros, não podem imaginar como estou pensando em vocês.
Meus pensamentos estão também com o Führer e com toda a nação. Algum dia voltarei para casa. Anseio isso com prazer. É verdade, não realizei nada. Não consegui impedir a loucura da guerra, nem evitar o que previ. Mas fico feliz em pensar que tentei. Por um lado, podemos simpatizar com o que ele escreveu. Ele parecia um homem que desejava a paz mais do que a guerra. E de todos os membros da cúpula, ele parecia o menos belicoso. Mas não devemos ser muito gentis com Hess. Ele ajudou a divulgar e a levar ao poder um dos regimes mais cruéis que o mundo já viu. Com um homem a menos, os asseclas de Hitler reavaliam suas posições. Göring parece vulnerável, enquanto Goebbels e Himmler se mantêm estáveis. E Bormann está deixando seus rivais para trás. Mas com o avanço da guerra, as disputas no círculo próximo a Hitler se tornarão ainda mais intensas.